Olá pessoal, tudo bem? Marina e eu estamos aqui para falar com vocês sobre relacionamentos abusivos. Por que é tão difícil pessoas que estão em relacionamentos abusivos abandonarem esses relacionamentos ou até mesmo identificarem que estão em um relacionamento abusivo? Bom, todos nós, conscientemente, desejamos sermos amados, amar, termos relacionamentos saudáveis, sermos felizes. Mas por que mesmo desejando isso conscientemente, muitas vezes nós acabamos atraindo ou acabamos nos encontrando em situações que são opostas a isso? Bom, podemos dizer que todos nós carregamos internamente um corpo de dor, onde existem sentimentos que não foram expressos, lágrimas que não foram expressas, protestos que não foram enunciados. E esse corpo de dor, quando ele ainda não foi purificado, ou seja, quando nós não podemos ainda olhar para isso e entender e ressignificar essas questões internas que estão mal resolvidas, esse corpo ele funciona como um imã, em que onde a gente acaba atraindo situações que estão em ressonância, né, com essas questões mal resolvidas. Então, a nossa criança interna, ela vai para os nossos relacionamentos com uma tentativa inconsciente, né, de reeditar uma situação lá da nossa vida, né, lá da nossa história, né, da nossa infância. Então, nós vamos para um relacionamento com uma crença inconsciente de que dessa vez vai dar certo, né? Ou seja, se você teve alguma dificuldade com algum dos seus genitores, você vai atrair uma pessoa com características muito semelhantes a desse genitor. E aí, por que você vai com essa crença de que dessa vez vai dar certo? Se você carrega uma crença de que a sua mãe ou seu pai não te amaram o suficiente, pode ser que você vá para esse relacionamento com uma crença de que dessa vez vai dar certo, eu vou ser amada, né? Essa pessoa ela vai me dar atenção. E só que como a criança ela é muito obstinada, ela não percebe que aquilo não vai acontecer, justamente porque aquela pessoa que você atraiu, ela não está disponível. E o amor, ele não funciona dessa forma. É impossível a gente forçar alguém a amar, principalmente alguém que não esteja disponível para isso. É aí que a gente acaba sempre reeditando a mesma ferida. Sem contar que, se você quer que o outro supra em você algo que deveria ter sido suprido pelos seus pais, geralmente esse relacionamento já começa de uma forma que pode não dar muito certo, infantil, né? Sim, infantilizado. E aí, a gente pode pensar, né, por que muitas vezes a gente procura realmente por relacionamentos abusivos, né? O que leva a gente a repetir esses padrões, né? E aí tem muitas possibilidades, a gente vai falar de algumas, e é por isso que é importante, quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, sair dessa superficialidade, né? De, nossa, por que aquela pessoa tá nesse relacionamento, ela não consegue sair disso, né? Julgamentos, né? Julgando, né? Sendo que a gente não sabe o porquê, né? A origem disso, que pode ser por vários motivos, né? E por isso que é importante você procurar se conhecer, fazer uma análise e tudo mais. Uma das possibilidades é a relação que a gente faz do amor com a violência ainda na infância. Se nós passamos por uma infância violenta ou se nós tivemos, de repente, pais violentos, né, que nos agrediam, seja fisicamente, né, ou emocionalmente, e depois falavam, olha, eu tô fazendo isso porque eu te amo, por exemplo. E aí você relacionou a agressividade, esse sentimento que você tinha nesse momento, com amor. Então, quando você cresce, vai pra vida e você encontra um parceiro, né, na vida amorosa que te proporciona isso, você não estranha, né? Porque foi isso que você teve na sua infância.
Então, pra gente entender o quanto que essa questão do relacionamento, ela é abusivo, né? Ela é mais profunda, né? Não dá pra gente olhar e pensar que, essa pessoa tá nesse relacionamento porque ela quer, né? Eu acho até interessante, aproveitando esse ponto, esse exemplo que a Marina deu, falar do prazer negativamente orientado. Que é quando a energia vital, que é a energia da vida, que está presente em nós e que se manifesta como a energia sexual, ela se conecta a uma situação negativa, né? Então, às vezes, por exemplo, uma criança que estava em um ambiente onde a agressividade, a raiva, o abuso era muito presente, né? Às vezes, para dar conta daquela situação, ela conecta a energia vital, né? Claro que tudo acontece em um nível inconsciente, a uma situação negativa. Então, o que acontece? Você acaba buscando situações negativas e sentindo um prazer de estar em situações negativas. Então, se você se identifica com isso, é importante você perceber em que momento você sentiu que a única forma de você ter prazer seria com uma condição negativa. É meio louco isso, né? Prazer no desprazer, mas sim, isso é possível. Até porque quando nós estamos numa relação saudável com nós mesmos, quando não temos questões mal resolvidas internamente, quando o amor próprio ele tá ok, se você está numa situação onde você se submete a um sofrimento, a algo negativo, você não vai ficar ali, né? Então, o que é que te conecta a isso, né? E o relacionamento abusivo, ele justamente reforça a crença de que muitas pessoas que vivem esse relacionamento acreditam ser verdade, né? De que eu não mereço ser feliz, de que eu nunca vou conseguir algo melhor, né? Então, ali você encontra esse reforçamento, né? Dessa crença que você construiu ao longo da vida, né? Outra possibilidade também é você estar repetindo relacionamentos abusivos por fidelidade a alguém da sua família. Então, por exemplo, sua mãe viveu relacionamentos abusivos, sua avó viveu relacionamentos abusivos, e aí, por fidelidade, você está repetindo esse padrão. Ou, às vezes, você criticou essas pessoas que viveram num relacionamento abusivo. Então, por exemplo, sua mãe viveu um relacionamento abusivo, uma tia, alguém do seu sistema viveu um relacionamento abusivo, você olhava para aquela pessoa e falava, eu nunca vou viver nunca vou aceitar essas condições. Só que de alma, a gente não se sente bem quando a gente faz esse tipo de crítica a alguém que é do nosso sistema. Então, inconscientemente, a gente procura um relacionamento, né? Energeticamente, a gente atrai um relacionamento também abusivo, porque é a nossa forma de dizer, tudo bem, eu te critiquei, mas olha, eu tô vivendo a mesma coisa que você viveu. Então, tem uma frase que eu sempre falo, que pra mim é clássica, que é quem critica faz igual, né? E de um ponto de vista psicanalítico também, a psicanálise vai falar de algo bastante parecido, que é a respeito das heranças transgeracionais, que é também sobre isso, né? Porque em um contexto um pouco mais histórico e cultural, hoje em dia, né, a gente sabe que os relacionamentos abusivos acontecem tanto com homem quanto com mulher, né? Não tem essa questão do gênero. Mas, historicamente, as mulheres sofreram muito, né? Foram muito submetidas ao homem, né? Tinham que respeitar e não podiam se impor muito, né? Isso, hoje em dia, podemos conversar, né? Melhor, de forma mais aberta, o que é muito bom. Mas esse padrão, às vezes, vai se repetindo através dessa herança transgeracional que veio da sua bisavó. Então, como sair disso, né? Desse ciclo? A gente pode olhar para essas pessoas sem criticar, porque se a gente olha com crítica, com arrogância, cai naquela mesma questão de que quem critica faz igual. Então, com um olhar amoroso, mas falar, pra mim vai ser um pouco diferente. Que bom que pra mim pode ser um pouco diferente do que foi pra vocês, né? E aí, com essa postura, a gente consegue, de repente, atrair energeticamente relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados. Eu costumo dizer que é importante você perceber esse grande não que existe em você. Porque se todos nós, conscientemente, é claro que todos nós queremos ser felizes, amados, viver relações saudáveis, né?
desejamos isso conscientemente, por que que você não se permite receber isso? Ou por que você está numa relação que é muito difícil para você e não consegue colocar um limite nisso, né? Se afastar disso, né? Então é importante você investigar esse não para a vida, esse não para o amor, esse não para o fluxo da vida, né? Esse não para a paz de espírito que existe aí dentro e entender por que que ele está aí, né? Porque só assim é possível você voltar a sua energia para as coisas saudáveis, para as coisas que são vitais, que trazem vida para a sua vida. E desenvolver o amor próprio, né? Que é justamente o que vai te dar essa possibilidade de desfazer essas crenças, né? De que você não merece ser feliz. Essa percepção, né? Porque eu acredito, né, Marina, que quando nós estamos numa boa relação com nós mesmos, né? De amor próprio e tudo mais, toda situação externa que não está em sintonia com isso, né? Que você está sentindo aqui dentro, é aquele radar interno, né? Opa, peraí, não quero isso pra mim, ou isso aqui tá estranho, né? Sim. E aí ou você busca com o seu parceiro ou parceira entender e modificar essa situação. Se você perceber que tá difícil para ele mudar, você se retira, porque você sabe que aquilo, se colocar ali naquela situação, vai fazer mal para você, faz mal para sua vida, né? É um pouco isso que vai dizer se é realmente um relacionamento abusivo ou se é apenas um relacionamento que precisa de conversa, né? Que precisa ali aparar as arestas, né? Porque todo relacionamento passa por isso. Mas se você e o seu parceiro estão dispostos a crescer juntos, então não é um relacionamento abusivo, né? Exatamente. Eu acredito que, de modo geral, existem várias formas de se identificar um relacionamento abusivo, mas de forma geral, é só você olhar para a sua vida. Se você continua crescendo espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, você está numa relação ok, né? Porque todas as relações têm dificuldades. A diferença para o relacionamento abusivo é que em uma relação abusiva você regride, né? Na verdade, essa relação ela vai te sugando, né? E algumas formas de perceber, né, se você está nesse relacionamento abusivo. Se é uma pessoa que quer te controlar, quer controlar suas amizades, quer controlar seu ciclo social, quer controlar sua forma de pensar, de se vestir, ciúmes excessivo, possessividade, tudo isso pode estar indicando, né, um relacionamento abusivo. E aí, a partir do momento que você identifica, né, não, estou num relacionamento abusivo, então o que fazer daí em diante, né? É importante a gente entender que dentro da relação a gente se coloca num papel de vítima e muitas vezes, por tudo que já foi dito aqui, a gente se identifica com esse papel. Ele é ruim, mas ele é bom, aquele negócio da dor e do sofrimento, mas o prazer ao mesmo tempo com isso, né? É o eu identificado com o eu sofredor. Então, se você teve uma história difícil, sofrida na sua vida, você está identificada com a sua história. Então, consequentemente, com esse eu sofredor. Então, você precisa identificar que você está nesse papel de vítima, né? E decidir que você quer sair desse papel. Como você faz isso? Se responsabilizando. Ou seja, você só está naquela relação porque você se permite estar, né? Então é importante quando você percebe que você está num relacionamento abusivo, você se responsabilizar, você ter vontade de sair desse papel de vítima. E é claro que em alguns casos vai ser mais difícil do que em outros. Porque em alguns relacionamentos, quando você percebe isso, você já está muito afastado da família, já está muito afastado dos amigos, né? Já está muito fraco você mesmo, o ego, né? Bem enfraquecido. Então, assim, é importante você voltar a se aproximar dessas pessoas, pedir ajuda. Às vezes você é economicamente dependente do seu parceiro, então você vai precisar procurar alternativas para se fortificar, né? Procurar uma rede de apoio. Se for preciso, procurar medidas jurídicas, né? Se for um caso de uma de um abuso violento fisicamente, né? Porque nem todos são fisicamente, alguns são emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas se for um agressor físico, procurar também ajuda, respaldo jurídico, né? Para poder sair dessa relação. Buscar, na verdade, se conhecer e se conectar com o seu verdadeiro eu. Porque esse eu sofredor não é o seu verdadeiro eu, né? Você está identificado com isso. Por isso que para algumas pessoas é tão difícil, porque para elas sair desse papel de sofredor é como um aniquilamento, né? Você está morrendo, mas na verdade não é você que está morrendo, né? É o eu
que você está identificado, né? Então, para que você possa sair, você precisa purificar todas essas questões, né? Purificar o seu corpo de dor. E nada melhor do que uma autoinvestigação, né? Uma autoanálise, um autoconhecimento para que você possa se libertar disso. Sim, para que algo novo possa nascer, algo antigo tem que precisa morrer. Muito bem colocado. Exatamente. Acho que é isso então, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem pra gente. Deixem comentários aqui sobre sugestões de temas também, sobre o que vocês acharam sobre o vídeo e até a próxima semana.